Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num tema que é um clássico nas mesas de RPG, mas que, nossa, quase sempre é um desafio: a loucura. Uhum. E não a loucura como uma piada, sabe? Ou uma desculpa para o caos. A gente vai falar dela como um elemento de história e de jogo que pode ser, assim, genuinamente profundo. E aterrorizante. Exato. Para essa nossa conversa, a gente está se baseando num guia do canal Narrador de RPG, que tem uma abordagem muito prática sobre o assunto. A nossa missão aqui é desvendar o que o guia chama de uma fórmula mágica, sabe? Para construir a insanidade de um jeito que funcione na interpretação, que tenha peso nas regras do jogo. E que no final eleve a experiência para todo mundo na mesa. Exato. E eu acho que é mais do que isso, né? A proposta é uma mudança de perspectiva mesmo. É parar de tratar a loucura só como uma penalidade, um defeito que tem que ser curado. E começar a ver ela como uma ferramenta. Uma ferramenta boa. Sim, uma ferramenta para contar histórias mais sombrias, mais complexas e, vamos ser honestos, muito mais memoráveis. Certo? Então vamos lá. A base de tudo que o guia apresenta é uma fórmula com 3 elementos. O primeiro é a origem. Certo? De onde veio essa loucura? Foi um trauma? Um contato com alguma coisa cósmica? Uma doença? É o porquê da história. O segundo seria a expressão ou o comportamento. E essa parte, para mim, é a mais crucial. Como a loucura se manifesta no dia a dia. É o que os outros jogadores veem, né? É o que eles veem, é com o que eles interagem, é a ponta do iceberg, por assim dizer. E para fechar esse tripé, vem a mecânica. Como é que essa expressão afeta as regras do jogo? Uhum. É uma penalidade em testes, um gatilho para um teste de autocontrole, ou até um bônus bizarro em alguma situação. É o que dá consequência de verdade, né? Além da interpretação. O que eu acho mais fascinante nessa estrutura é como ela amarra os 3 pilares do RPG. A narrativa, que é a origem. A história de fundo. Isso. A interpretação na mesa, que é a expressão. E o jogo em si, as regras, que é a mecânica. Quando esses 3 pontos estão conectados, a loucura deixa de ser só um adereço. Ela vira parte do personagem. E isso resolve um problema crônico em muitas mesas, né? Onde a loucura é só um pretexto para o jogador agir de forma caótica sem nenhuma conexão real com a história ou com as regras. Exatamente. Essa fórmula força uma coesão. E isso eleva o jogo de todo mundo porque o comportamento do personagem se torna compreensível, mesmo que ele seja irracional. Isso. A aleatoriedade vira um padrão consistente, sabe? E isso é muito mais interessante de ter na mesa do que um personagem que só faz coisas malucas. Tá, então a gente tem essa fórmula. Mas, por onde começar a aplicar? Meu instinto seria pensar na origem. Escrever um passado trágico, detalhado. E esse é um erro comum, porque isso pode te prender numa ideia que, na prática, talvez não funcione tão bem. A dica mais importante e até contraintuitiva do guia é justamente o contrário. Comece pela expressão. Ah, interessante. Pense primeiro em como a loucura se manifesta, porque isso vai gerar impacto imediato no jogo. Faz todo sentido. A expressão é o que gera a cena, o que dá material para os outros jogadores reagirem. A origem pode até virar um mistério para ser desvendado durante o jogo, o que por si só... Já é um gancho de aventura excelente, sem dúvida. E o guia dá exemplos muito bons de expressões que não são caricatas. Não precisa ser alguém gritando coisa sem sentido, sabe? Certo. Pode ser algo sutil, um jeito de falar, tipo, muito rebuscado, fora de época. Um tique nervoso, como estar sempre limpando as unhas. Ou uma postura corporal, uma soberba exagerada. Ou até na aparência, né? Olheiras profundas que nunca somem, um sorriso com dentes estragados, ou o oposto, um cuidado obsessivo com a aparência mesmo no meio de um pântano imundo. Exato. São pequenos sinais que criam uma tensão, uma sensação de que tem alguma coisa errada com essa pessoa. E isso leva a gente para a segunda grande dica do material. Nem toda loucura é aparente. Uhum. Insanidade pode ser um traço de fundo. Uma coisa que constrói o clima sem precisar explodir em ações diretas. Como um detalhe de cenário do personagem. O guia cita um exemplo ótimo de um personagem que coleciona bonecas de louça antigas, sabe? Todas meio quebradas, com um olhar vazio. Nossa,
Ele não faz nada com elas no jogo, mas só o fato dos outros personagens saberem dessa coleção já cria uma atmosfera perturbadora. Vira parte da identidade dele. Outro exemplo que o guia usa e que eu acho fantástico para vilões é o da ressignificação. Ah, isso é ótimo. Imagina que o grande antagonista da campanha, no final, revela que ele acreditava, de verdade, que estava cumprindo um plano divino para salvar o mundo. Todas as atrocidades que ele cometeu... Na cabeça dele, eram sacrifícios necessários. Exato. Ele deixa de ser um monstro e vira uma figura trágica, o que é muito mais impactante. Mas a reviravolta que o guia sugere e que para mim é a mais genial é a do aliado. Sim. O grupo vence, completa a missão. E o sucesso só foi possível por causa de um NPC que ajudou eles o tempo todo. E só no final eles descobrem que esse aliado é completamente insano. E aí vem aquela dúvida terrível, né? Será que a gente venceu de verdade ou fomos só peões no jogo de um maluco? A vitória se torna amarga, questionável. A loucura sutil, de fundo, ela gera paranoia. Ela faz com que todo mundo na mesa comece a questionar o que é real. O jogo fica mais denso, mais psicológico. Agora, vamos mudar o foco para o narrador. Porque ele tem a tarefa de, muitas vezes, manifestar loucura apesar do jogador. E aqui o tema central é a perda de controle. E essa é a essência da experiência da insanidade, né? É a sensação de que suas ações, suas percepções não estão totalmente sob o seu comando. Se o narrador consegue fazer o jogador sentir essa perda de controle, a imersão é total e assustadora. E o guia dá ferramentas bem específicas para isso. A primeira é a narrativa falsa. O narrador descreve uma cena só para o jogador insano, uma cena que não é o que está acontecendo de verdade. Sei. Por exemplo, um personagem paranoico entra num galpão. O mestre descreve só para ele. O lugar está escuro, cheio de sombras que se movem, você ouve sussurros e tem certeza que tem gente escondida atrás das caixas. O jogador, claro, vai reagir a isso, vai sacar a arma, procurar cobertura. Isso. E depois que ele descreve a ação, o narrador se vira para o resto do grupo e fala: vocês entram no galpão, é um lugar amplo, bem iluminado e vazio, e vocês veem seu amigo se esgueirando pelas paredes, apontando a arma para o nada. O choque de percepção. É o que cria a cena. Essa técnica é poderosa, mas é uma faca de dois gumes, né? Tem um risco real de frustrar o jogador, de ele sentir que a agência dele foi roubada. Como o guia sugere calibrar isso? É um ponto crucial. A chave é a comunicação prévia. O jogador tem que ter concordado com isso, sabe? Entender que a perda de controle é parte da graça de interpretar aquele personagem. A segunda técnica é parecida. É de estimular a confusão. Fazer o personagem ter certeza de que fez algo que na verdade não fez. Ah, o clássico "eu guardei o item na mochila". Esse mesmo. O grupo precisa de um mapa crucial. O personagem insano tem certeza absoluta que pegou o mapa. Ele lembra de ter pego. Mas horas depois, quando precisam do mapa... Não tá lá. Não tá lá. E o narrador revela. Você se lembra de ter pego, a memória vívida, mas sua mão passou por cima do papel e você não pegou de fato. De novo, o risco de frustração. Isso precisa ser usado para criar tensão, não para sabotar o grupo de graça. Exatamente. A terceira técnica é a de roubar a narrativa. O jogador descreve uma ação e o narrador adiciona um tempero de loucura que o personagem não controla. Ah, sei. O exemplo do guia é de um personagem preconceituoso tentando ser educado com alguém. O jogador diz: eu o cumprimento com um sorriso forçado e digo bom dia. E o narrador intervém. Isso. O narrador diz: você tenta dizer bom dia, mas o que sai é: o que um tipo como você faz aqui? E você nem percebe o tom de desprezo na sua voz. A intenção do jogador foi subvertida pela falha do personagem. O tema recorrente aqui é sempre esse. O personagem não está no controle. O que nos leva à última dica para o narrador, que é mais um conselho de bom senso. Converse com o jogador. Fundamental. Interpretar autossabotagem é muito difícil. Se o jogador não está conseguindo, o narrador tem que conversar fora de jogo. E, em último caso, se a interpretação não flui, a loucura vira só mecânica. Penalidades, dificuldade maior nos testes. É a rede de segurança. Com certeza.
E vamos ser sinceros, né? Mergulhar a fundo em sistemas de regras e narrativas complexas como essa exige um tipo específico de cérebro. É um hobby que treina pensamento estratégico, criatividade. Totalmente. É um raciocínio muito parecido com o de quem se prepara para um desafio grande, como um concurso, uma prova importante. Exato. Você precisa dominar um sistema, encontrar padrões, memorizar muita informação e se dedicar para ter um bom desempenho. A sinergia é enorme. Falando nisso, para quem aplica essa mesma dedicação aos estudos, a ferramenta certa faz toda a diferença. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcobe.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É o tipo de recurso denso e completo que quem já tem essa mentalidade de mergulhar a fundo para dominar um assunto vai saber aproveitar ao máximo. Perfeito. Agora, vamos aplicar tudo isso a um dos estudos de caso mais famosos do RPG, os Malkavianos de Vampiro à Máscara. Ah, os Malkavianos. Para quem não conhece, a fraqueza obrigatória desse clã de vampiros é a loucura. Que, como o guia aponta, é um desafio de design imenso. É um conceito muito abstrato. É muito diferente da fraqueza dos Nosferatu, que é a aparência monstruosa. Que é uma penalidade social clara. Exato. Ou a fúria dos Bruja. Ser insano pode significar qualquer coisa, e essa vagueza é uma armadilha. E essa armadilha tem nome: o Malkaviano Pantufa, ou, no termo original, Fishmalk. O Fishmalk. É aquele personagem cuja loucura é boba, aleatória e serve mais de alívio cômico do que qualquer outra coisa. E o termo Fishmalk veio de uma ilustração antiga e sem sentido, né? De um livro que mostrava um malcaviano batendo em alguém com um peixe e pronto. Virou sinônimo dessa interpretação mais rasa. Exato! Eu já vi isso em jogo tantas vezes. Lembro de um jogador cujo malcaviano achava que era um pato. Era engraçado nos primeiros 5 minutos. Nossa! Mas na terceira sessão ninguém mais aguentava. A fraqueza do clã virou só uma piada que parava o jogo e vai completamente contra o tom de horror pessoal do cenário. Totalmente. Mas o guia oferece umas dicas ótimas para construir um malcaviano que seja interessante. A primeira é genial de tão simples. Para um malcaviano, esqueça a origem. O que parece contradizer a fórmula que a gente acabou de discutir. Parece, mas faz todo sentido no contexto. A origem da loucura de um malcaviano já está dada pelo jogo. É o sangue amaldiçoado do clã. Ponto. Tentar criar um trauma a mais é redundante. É um atalho narrativo. Exato. E essa liberdade permite que o jogador se concentre 100% em criar uma expressão de loucura que seja criativa e, mais importante, que seja jogável. E os exemplos que o guia dá são excelentes. Uma secretária obcecada por organização, que depois de virar vampira, desenvolve uma compulsão de só se alimentar de vítimas em ordem alfabética. E isso gera a história sozinho. Imagina o desespero de encontrar uma vítima com a letra Q no meio da noite. Exato. Outro exemplo, uma socialite cuja loucura é precisar ser a pessoa mais bonita do lugar. Se ela percebe que não é, ela precisa corrigir a situação. E essa correção pode ser bem violenta. E a segunda dica se conecta a isso. A loucura precisa ser uma fraqueza real. A perturbação tem que ser tão problemática quanto as fraquezas dos outros clãs. Aquela fobia de golfinhos que o guia ironiza não serve. Não serve pra nada, nunca vai aparecer no jogo. Mas a compulsão da secretária ou a vaidade assassina da socialite, isso sim, são problemas constantes. Colocam a personagem em risco. O que nos leva à terceira e mais importante dica, a que realmente define um bom malcaviano. Sua fraqueza será sua força. Ah, essa é a chave. A mesma manifestação da loucura, que é uma desvantagem terrível, deve ser, de alguma forma, a fonte do poder da personagem. Reflete a filosofia do clã, né? De que sabedoria e insanidade são duas faces da mesma moeda. E aqui a conexão entre narrativa e mecânica fica perfeita. Exatamente. Voltando aos exemplos. A secretária obcecada por ordem pode ter níveis altíssimos em burocracia, investigação ou direito.
E ela pode usar a disciplina dominação para forçar a sua visão de ordem no mundo. Sua loucura alimenta sua competência. Isso. E a socialite psicopata pode ter os maiores valores em etiqueta, performance e status e usar a disciplina presença para ser de fato a figura mais magnética da festa. Até alguém desafiar a vaidade dela. A força social e a fraqueza mortal vêm da mesma fonte. Com essa abordagem, a loucura deixa de ser uma simples penalidade e se torna o eixo central do personagem. É uma característica de duas faces. É a fonte dos maiores triunfos e das piores tragédias. É isso que torna o conceito fascinante e alinhado com o horror pessoal. Ok, então, recapitulando o que a gente analisou hoje. A gente partiu de uma fórmula bem estruturada. Origem, expressão e mecânica. Uma base para pensar a insanidade de forma completa. Isso. Depois, a gente viu que, na prática, é mais eficaz começar pela expressão, pelo comportamento, para gerar impacto imediato na mesa. Uhum. E exploramos as ferramentas do narrador para simular essa perda de controle do jogador. Sempre com aquele cuidado de não quebrar a diversão, né? Exato. E fechamos com o estudo de caso dos malcavianos, que nos deu o conceito mais poderoso de todos. A ideia de que a fraqueza e a força podem e talvez devam nascer do mesmo lugar. E uma última reflexão que o material deixa é que uma aventura inteira pode ser construída em torno da loucura de um único personagem. Uhum. O objetivo do grupo poderia ser investigar o passado dele para descobrir a origem da insanidade. E essa origem pode guardar um segredo vital para a campanha toda. O que nos leva a um pensamento final para reflexão. Depois de analisar tudo isso, fica a questão, né? Se a loucura num jogo é definida pela perda de controle e por uma percepção distorcida da realidade, até que ponto a sanidade dos outros personagens é realmente objetiva? Ou seria apenas uma loucura compartilhada, que todos concordaram em chamar de realidade?